Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Olá, amigas e amigos que acompanham aqui o Sorella Cast. Eu sou o Saulo Monteiro. Estamos começando mais um episódio dessa série que intitulamos Mediunidade com Palhano e Hermínio. Não sei se todos estão cientes, mas há pouco tempo começamos o livro Diálogo com as Sombras, em nome de Hermínio Miranda, já que aqui, conforme a própria coluna já anuncia, procuramos intercalar os livros de Hermínio Miranda com os de Palhano Júnior. E particularmente hoje, a gente está chegando aqui a um item dentro de um quadro geral que o Hermínio apresenta as pessoas envolvidas, portanto, os encarnados que estarão envolvidos num trabalho como o atendimento fraterno espiritual, abre parênteses, a chamada desobsessão, nome muito ruim, que a gente vai procurando trocar então por atendimento aos desencarnados, atendimento aos espíritos ou alguma coisa do tipo. Fecho então aqui um parênteses. Ele vai enquadrando as pessoas que participarão de uma reunião dessa natureza. Eu gosto sempre de lembrar que a chamada desobsessão é só um tipo de reunião espírita possível, tá, gente? Infelizmente, no espiritismo brasileiro, ela é quase que a reunião mediúnica exclusiva de uma grande maioria dos centros espíritas. Mas, conforme estamos estudando com o nosso outro autor de referência, o Palhano, existem muitas reuniões espíritas diferentes a se fazer, inclusive aquelas que Kardec já realizava e que chamava de reuniões instrutivas. Mas muito bem, para a nossa reflexão de hoje, o que está posto é a posição do médium ou da médium em uma reunião como essa, em uma reunião que especificamente vai se tratar por atendimento a pessoas sofredoras. E eu falo pessoas porque é bom que a gente diga de passagem que os desencarnados em sofrimento, ou mesmo aqueles que estejam renitentes no ódio e que serão atendidos aqui no atendimento aos sofredores, eles são pessoas como nós, com dores dos mais diferentes matizes como as nossas. Então, gente como a gente, recém-desencarnado, ou nem tão recentemente assim, estão passando por questões muito semelhantes àquelas que nós passamos em um planetinha como esse. E foram trazidos, porque a grande maioria é levada a uma reunião assim, e não vai por espontaneidade, não vai por livre vontade, é levado ali para um diálogo, para um tratamento, para uma conversa. Então, a gente começa a reflexão da posição do médium num trabalho como esse, lembrando uma expressão muito interessante que o próprio Hermínio vai criar aqui, que é de antena psíquica. Ele vai lembrar que a pessoa vinculada a um trabalho como esse, ela está psiquicamente antenada, ou então ligada, se preferirmos, à demanda dessa tarefa. Isso não pode recair sobre nós como uma ameaça e nem como um alerta, sabe? Me parece que muita coisa em termos de uma doutrina do medo acaba acontecendo nesse campo, e eu não quero reforçar essa ideia, porque o médium que trabalha, ou a médium que trabalha na desobsessão, eles não estão reféns de coisa nenhuma, tá? E a sua vida não vai piorar por isso, e também não vai ser mais fácil só porque está em contato com os espíritos. Mas o fato é que quem se propõe a um trabalho de enfermagem como esse, realmente está um pouco mais exposto do ponto de vista psíquico. Então é importante guardar alguns cuidados, que não sejam cuidados que a gente leve para um campo da mística, de um preparo material. Não é isso que importa. Não é bem o que a gente come, ou a nossa postura diante do sexo, ou o lugar que a gente trabalha, que vai importar no dia do trabalho. Não. Mas, do ponto de vista psíquico, como que a gente se prepara com meditação, com leitura séria, com debate sobre a mediunidade, os seus subtemas, como que a gente se prepara para estar numa tarefa como essa. Então, esse preparo prévio é muito importante, tendo em vista a nossa humanidade, ou seja, as dificuldades que nós temos,
A mediunidade não nos marca como seres privilegiados, como Hermínio aponta aqui, às vezes, inclusive, ao contrário, né? Ela é mais um fator de demarcação da nossa imperfeição, das nossas incompletudes, e ela não nos distingue psiquicamente, nem nos dá nenhum tipo de especialidade, né? Ao contrário, ela vai nos oferecer deveres, a nos oferecer oportunidades de trabalho aos quais ficaremos atentos, já que para nada disso que a gente vai fazer, a gente deve dispensar a questão da vigilância, a questão da autoanálise, né? Para que a gente possa ir bem a esse trabalho. Inclusive, o próprio Hermínio vai fazer uma pequena lista aqui, onde eu quero destacar o desenvolvimento da autocrítica. E aí aqui nós temos uma dupla interpretação, um duplo entendimento possível. Não é autocrítica no sentido do médium estar sempre se expondo diante de outras pessoas do grupo ou diante dele mesmo no espelho da alma, a uma crítica dura, né, onde ele se coloque sempre numa posição de incompetente ou de incapaz. Não. Ao contrário, o médium ou a médium de um trabalho assim precisa estar seguro na sua modalidade mediúnica, estar seguro daquilo que vai realizar, mas que ele se abra sempre à crítica no sentido de como ele opera a própria mediunidade e de como ele se prepara para a realização dessa tarefa, que é muito complexa. Não é uma tarefa que a gente possa padronizar, não é uma tarefa que seja possível dar uma receita de como deve ser feito. A gente não consegue nem garantir a modalidade mediúnica que vai expressar a nossa mediunidade, porque pode ser que aconteça uma psicofonia, pode ser que aconteça uma psicopraxia, chamada também de incorporação. Então, muito pouco a gente consegue controlar. Se a gente não controla quase nada e a gente acha que está sempre certo, aí tem uma bomba que vai explodir em algum momento. Já que não dá para controlar, já que precisamos abrir mão do controle, que a gente possa estar sempre aberto a analisar o trabalho como ele está acontecendo. O médium, ou a médium, volto a dizer, do atendimento espiritual, ele precisa sempre estar em autoanálise, em reflexão, e para isso voltamos a indicar a meditação é assim um ponto de partida essencial, talvez seja realmente um elemento que não pode faltar, né, na preparação psíquica da médium ou do médium nesse trabalho. A gente vai ter oportunidade de detalhar um pouco mais a atuação dessa personalidade mediúnica ali na tarefa da chamada desobsessão, mas para hoje a gente fica por aqui com essa pequena introdução. Um forte abraço para cada um, para cada uma, e até o próximo episódio da série Mediunidade com Palhano e Hermínio. Siga a Sociedade Espírita Sorella nas redes sociais, Facebook e Instagram. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e fique por dentro de nossa programação. Continuando a minha reflexão sobre a descoberta ou intuição mística dialética das várias interconexões das relações humanas com o mundo interior e exterior, eu digo que o atendimento fraterno, né, o atendimento espiritual tem a ver com várias coisas. Por exemplo, a chamada desobsessão e o doutrinador deveriam mudar de figura. O Balzac, em um livro que já não recordo o nome, mas faz parte da Comédia Humana, ele pergunta como é que funciona o cérebro humano. Quebra ele que você vai saber como ele funciona.
E como é que a psicanálise faz esse processo de quebrar o cérebro? Através da transferência. Ouve e depois transfere a responsabilidade. O problema é seu, quer dizer, fazer a pergunta, você que tem que fazer a pergunta, quem é você? Eu agia como uma esfinge, me descia ou te devoro, eu era uma metamorfose ambulante, como dizia o Raulzito. Então, quando eu comecei a me perguntar quem sou eu acho que já mudou o enfoque. Mas isso foi um longo processo que tem a ver com a quebra de crenças limitadoras. Como dizia Balzac, tem que quebrar, né? Essa quebra pode se dar de várias maneiras, desde as mais abruptas, as mais sutis e dialógicas, dialogais, dialéticas. Por enquanto é só. Se eu tiver mais alguma ideia, eu tento complementar em outro pronunciamento.